Esperar o povo chegar. Já tô começando. Só tem eu ali. Só tem você. Oi! Opa! Agora tá chegando. Pontualidade aí, hein? Acho que a galera atrasou um pouquinho. Mas o pessoal vai chegando, ó, já tem um monte de gente. Agora é só aquela enrolada básica, né? Oi, gente! Enquanto tá todo mundo chegando, cheguei. Vocês estão ouvindo bem? Tá legal o som? Não tá travando? Como é que tá aí? Me digam aí pra ver se tá tudo certinho. Que da outra vez a gente começou, tava meio ruimzinho, né? É, da outra vez deu uma falhada, mas acho que agora tá bom, né? Horário britânico, olha aí, ó, pontualidade. Pediram pipoca. Já fizeram a pipoca aí? JK tomou banho, disse que ia tomar banho pra assistir a live. Olha Só aí. esperando a galera chegar mais um pouquinho. Tá chegando. Tá ótimo, pronto. Eu também tava querendo algum retorno aí, tudo certo. Eu vou ficar lendo aqui os comentários de vocês, tá? Olha o coach, Daniel Dutra. E tomando nota, então se alguém tiver alguma dúvida aí, já pode colocar que eu vou orientando. Porque eu vim só enfeitar mesmo, quem vai falar é Daniel. Conversa é essa? Você sabe que sempre começa assim, né? Eu falando, aí Fernanda, não, mas tem só um negócio que eu queria falar. Eu vou fazer só alguns acréscimos. Apenas algumas intervenções sempre muito bem-vindas, né? Mas, enfim, sejam vocês muito bem-vindos, todo mundo aí. Olha a Liana, Jéssica. Sei nada de Insta, só Excel. Mas vamos lá então, vamos falar então do assunto, né, mais bombado do momento, aquilo que todo mundo quer saber, tá na boca da galera, aquilo que acabou com a nossa viagem pra Campos do Jordão, acabou com o jantar dos namorados, Beleza. mas que faz aí o nosso coração bater mais forte, que é o concurso da DPU, né? Concurso Pegou de surpresa, né? Pense numa surpresa, porque a maior prova disso que a gente tava no meio do jantar ali, não tava esperando nunca, tava com passagem comprada e o negócio veio de vez, né? A gente tava esperando, claro, né? Mas não exatamente nessa hora. Realmente não vazou nada, ninguém tava sabendo de nada. E, enfim, mas vamos lá, né? Todo mundo deve estar com o coração a mil aí, né? Eu lembrei até quando saiu o edital, nosso edital, né? Foi no dia do meu aniversário, inclusive. Rapaz. Presente aí, presente. Pois é, então dá aquele nervoso, né? Vocês devem estar, né, ansiosos. O tamanho do edital, né? Com certeza é a primeira coisa que chama a atenção. Um monte de matéria, a gente já fica logo, né, ansioso, já fica, né, se questionando e tal. Então, primeiramente, calma, né, tranquilo, respirem. Vamos tratar aqui de cada um dos pontos do edital. A gente vai destrinchar alguns detalhes, a gente vai dar algumas orientações, vai dar uma animada aí, porque o edital tá show de bola, não tá? Tá, o edital, inclusive, ele foi bem previsível, né? Veio da forma como a gente já esperava. A gente fez a turma do pré-edital DPU e nas matérias que foram abordadas na turma, o edital é praticamente a cópia do edital anterior. E além disso, a gente está diante de uma prova também muito previsível. Então a nossa banca é uma banca que é previsível, a nossa prova é uma prova previsível. Então, mais do que nunca, a estratégia vai falar mais alto aí para que a gente tenha um índice de acerto bem grande aí na primeira fase. Se por um lado a gente tem essa extensão das matérias, a gente tem, por outro, essa previsão do CESP, né? Então a gente já sabe as regras do jogo, né, gente? A gente já sabe como é que o CESP funciona, a gente consegue se preparar para essa banca específica, então vai entrar a estratégia, como a gente vai fazer as questões, isso tudo vai fazer a diferença, porque pode parecer pouco tempo, mas né, esse tempo dá para fazer muita coisa, 3 meses praticamente, né? Isso, a gente tem mais de 3 meses, né? Pra prova aí, e eu sei que muita gente, assim como eu, vocês vão ter aí um papo hoje com 2 pessoas com perfis totalmente diversos para essa prova. Uma pessoa que estudou durante muito tempo especificamente para esse edital e outra pessoa que não estudou especificamente para esse edital e quando saiu o edital ficou desesperada aí, que sou eu, né, quando viu a quantidade de matérias, tanto é que eu não quis fazer a prova, né? Vocês sabem, a gente já contou essa história, que Daniel me obrigou a fazer essa prova da DPU, porque eu realmente não me sentia preparada. E eu não me sentia preparada... Não tem como, com esse monte de matéria, a pessoa ver eleitoral, ver trabalho, processo do trabalho, previdenciário. Fernanda ficava revirando os olhos, não tem condição de eu fazer essa prova, não tem. É um edital, assim, realmente fora da realidade, né? Vocês devem perceber, quando chega ali, que se depara, parece que quando vai vendo o edital, parece que ele não acaba, né? Sim, chega um ano novo e não chega o final do arquivo aqui do edital, porque, enfim, cai tudo. E aí isso acaba assustando. Só que essa visão inicial é uma visão distorcida do edital. Ele pode ser visto de outra forma quando você começa a estudar o edital,
ponto a ponto, quando você traça uma estratégia adequada e principalmente quando você sabe a importância de cada matéria na prova. O peso, né? Então não adianta, por exemplo, bater o edital inteiro, né, estudar o edital todo, sem enfatizar os pontos mais importantes e, de certa forma, negligenciar, não estou dizendo não estudar nenhuma vez, mas negligenciar no sentido de dar menor ênfase, um número mínimo de revisões, usar um material mais objetivo, usar um resumo, usar algo ali mais direcionado em relação a algumas matérias. Quem quiser realmente ver o edital, ponto a ponto do edital, da mesma forma, vai se perder. E aí vai acabar não conseguindo priorizar as revisões das matérias mais importantes, vai acabar ali sufocado pelo todo, né? Eu sempre falo isso, o todo sufoca muito. Quando você olha para o geral, aquilo parece que vai engolir a qualquer momento. E é essa sensação de que aquilo não acaba, que aqui é pouco tempo, eu nunca vou conseguir esgotar isso aqui, que acaba minando a nossa confiança. E isso vai diminuindo a nossa concentração, vai diminuindo a nossa confiança no projeto, e isso vira uma bola de neve. Por isso que muita gente tem medo aí da prova da DPU. Se vocês conversarem, né, com os concurseiros e tudo mais, todo mundo faz um bicho de 7 cabeças em relação à prova da DPU. E a gente vem aqui para desmistificar isso, né? Para mostrar que existe sim uma saída. E essa saída é através da estratégia e da metodologia de estudo. Até eu, que assim, já estava focado na DPU, quando saiu o edital eu me assustei. Parecia que era uma surpresa. Na verdade, eu já estava até esperando daquele jeito, com aquele número de matérias. Mas quando você imprime o edital e começa a virar folha, e tem aquele monte de matéria, dá um nervoso, né? Mas tem uma coisa interessante que eu fiz na época, né? Quando saiu, eu ia conversando com os defensores, né? Porque, quem não sabe, lá eu era assessor lá na DPU em Natal. Então, quando saiu o edital, na verdade até um pouquinho antes, eu fui colher as informações, né? Então já fui lá pegar o bizu com os defensores e tal, e eu sempre perguntava, e aí, como é que foi a preparação? Quando saiu o edital, que você já tinha estudado? Como é que você fez com o eleitoral? Como é que você fez com o trabalho, com o processo de trabalho? E a resposta era, eu percebi um padrão entre os defensores, que era o seguinte, e hoje, né, na qualidade também de defensor, a gente também pode confirmar. Quando sai o edital, praticamente todos os candidatos, eles têm a base consolidada. Então chegava para o defensor X e perguntava, penal, processo penal. Não, penal, processo penal, eu me garantia, realmente eu estava bem. Ou, civil, processo civil. Eu era bom. Constitucional, administrativo, entendeu? Então, assim, nesse G6, digamos, essas 6 matérias principais, né, todos os defensores, e eu também hoje já posso também afirmar que é o perfil padrão, digamos assim, o pessoal, na época que saiu o edital, tinha essa base bem consolidada. Então, basicamente, entre o edital e a prova, o pessoal se focou em revisões de conteúdos que já tinham sido estudados, conteúdos mais complexos, né, conteúdos um pouco mais aprofundados, já faziam parte dessa base. Né? E aí eu perguntava... pode falar. Acontece também, gente, porque o Daniel deu o exemplo de penal e processo penal, e eu lembrei aqui que acontece da base... Tem gente que está estudando para outras áreas. Exatamente, tem gente que tem uma base consolidada de outra área que não envolve penal e processo penal. Então a galera de procuradoria, por exemplo, tem aí essa parte, né, penal e processo penal, existe aí um buraco. E isso acaba assustando também quando se estuda para DPU. Pô, como é que eu faço um concurso para DPU, para a defensoria, né, em si, sem dominar penal e processo penal? Inclusive eu trabalho hoje com uma colega que é coach de ciclos também, que é a Rebeca, que se deparou com essa realidade. Mas o que acontece em relação a essas pessoas? Elas têm um sistema de indenização, né? Elas têm uma vantagem em outras áreas. Então chega uma pessoa ambiental, que tem previdenciário, por exemplo, trabalho, processo de trabalho, a pessoa já vai ter, né, um tempo ali que ela não vai ter que perder vendo as coisas pela primeira vez. E esse tempo ele é investido exatamente nas deficiências. Exatamente. E isso acaba sopesando ali essa deficiência de penal e processo penal. Lógico, é uma matéria que não é uma matéria assim como é eleitoral, que você vê de uma forma mais objetiva, mais simples, é uma matéria mais densa, mas que por você ter outra matéria densa, você consegue compensar ali no sistema, numa preparação pós-edital. Exato. E aí quem realmente tinha só, digamos, aquela base lá do G6 e se depara com o edital da DPU, precisa ver realmente um número, digamos, elevado ali. Então aparentemente dá aquele nervoso eleitoral, trabalho, processo de trabalho, previdenciário, como a gente explicou aqui, né? Humanística também, né? Que tá botando medo na galera. Mas o fato é que, para os defensores, eu sempre perguntava, eles falavam, olha, eu peguei um resumo, né? Dei uma olhadinha ali, revisei, fiz questões, então um combo ali mais, um estudo mais simplificado, mais direto ao ponto, fazendo questão, vendo letra da lei, foi suficiente para essas matérias,
na prova da DPU, tranquilo? Então assim, fiquem tranquilos, não se assustem com o tamanho do edital, certo? Porque é uma barreira que a gente consegue superar com estratégia, beleza? Então, sem pânico em relação a isso aí. O que mais da prova? A prova tá igual a de 2015, né? 200 questões, o tempo é igual, 5 horas, certo, errado, então a gente vai falar sobre algumas estratégias em relação a isso. Uma errada anula uma certa, né? Então a prova vale 100 pontos. A gente tem essa divisão por grupos, e aí a novidade agora a gente tem um ponto de corte. Uma novidade básica, novidade. Por grupo, né? E aí é a hora da suadeira, né? Ai meu Deus, o grupo 3, ai meu Deus, o grupo 4, a competição tá grande aí pra dizer qual é o grupo de maior risco ou que o pessoal tá com mais medo, né? Mas aí a gente tem que ter exatamente a estratégia para poder dividir o nosso tempo na preparação, porque tem essa nota mínima por grupo, beleza? Acho que você ia falar alguma coisa. Eu tô só observando. É, porque eu vi que você puxou um ar, assim. Você puxou um ar. Pode dominar aí. Tranquilo. E o corte total, no caso, é só realmente a soma, né, dos mínimos. Perguntaram que são 200 questões ou 200 assertivas. São 200 assertivas, certo ou errado? Sim, 200 assertivas, sim. É certo e errado para cada uma. Uma errada anula uma certa, cada uma vale 0,5, né? Então tem esse detalhe também. Tem umas que valem 1 ponto, né? Nesse caso vale 0,5. Igualzinho de 2015 também, o ponto de corte, então, de 2015... Pode, de repente, depois do número de inscritos dá para saber melhor, mas dá para saber mais ou menos o ponto de corte também, né? Foi 46,5, né? Na prova de 2015, líquidos. Então tem a questão do cálculo também aí, a parte matemática aí, que vale 0,5, tem que diminuir. Igual quando saiu o gabarito, marinheiro de primeira viagem. Fazendo os cálculos. Quando saiu o gabarito, Daniel, eu só fiz não sei quantos pontos, não sei o quê. Eu disse, meu amigo, você tá dentro, muito dentro, pô, com isso aí. Ela achando que, tipo, foi a última colocada, né? Eu achei que, meu Deus, porque eu acostumado com provas, né? Ponto de corte 70, não sei o que. Gente, meu Deus do céu, eu tô com vergonha. Eu sabia que isso ia acontecer, não sei o que. Liguei pra ele. Ele, meu Deus, você será que vai sair meu nome, minha pontuação em algum lugar? Alguém vai ver essa pontuação horrível que eu fiz? Vai sair, inclusive você vai estar na segunda fase, porque foi muito bem. E na vaga a gente na época tava vendo lá e disse, não, essa aí tá tranquilo, tá garantida, tá de boa, né? Mas enfim, realmente tem essas semelhanças. E o que mais? Datas, né? A prova, então, como a gente falou, tem 3 meses, né? Mais de 3 meses, na verdade, começando de hoje, que vocês já vão organizar seus estudos aí e pegar esse gás. A gente tem o resultado, então, 30 de outubro, né? O resultado da primeira fase, com a subjetiva já em novembro, 18 e 19 de novembro. E o resto a gente não tem data, né? Mas tem as expectativas, tem a Rádio Corredor ali, né? Enfim, a galera fica comentando, expectativa de oral em fevereiro, março, posse em abril. É um concurso rápido, gente. Apesar do número, né, de matérias, de fases, etc., a gente, né, tá nessa necessidade muito grande, né, de defensores para poder compor, né, as unidades. A gente, né, muito trabalho, não? Tá precisando muito, eu digo pra todo mundo, eu tô esperando aqui, viu? Eu tenho meu gabinete já prometido, já pra passar. Pois é, mas enfim, em relação à questão da quantidade de matérias, né, Fernanda fala muito da pista de gelo, em relação... Pode falar. Cadê a deixa aí? Não, gente, então vamos lá, vai falar dos grupos, não do edital. Ai, eu tô mexendo no mouse, nada a ver aqui. Aqui. Vai nessa tela aí. Em relação aos grupos, né, vocês têm aí o mínimo, né, cada grupo tem 50 questões e vocês têm um mínimo aí pra fazer dentro desses grupos, né. A gente calculou até, a gente vai falar um pouquinho depois sobre quantas questões deixar em branco, mais ou menos, qual é a melhor estratégia, que seria mais adequado. Mas assim, para vocês terem uma ideia, se vocês marcam as 50 questões dentro de um grupo, vocês têm que acertar 33 para fazer o mínimo do grupo. Então assim, é um número aí considerável de questões dentro desse grupo. E o que é que muda em relação à preparação anterior para essa preparação por ter mínimo de grupo? Não tem como arriscar. Então, eu vou fazer o edital, vou fazer a prova da DPU, mas eu não vou estudar trabalho, processo, trabalho nem previdenciário e vou tentar fazer com a base que eu tenho. Gente, assim, ninguém vai dizer que é impossível isso acontecer. Mas o grande diferencial aqui, em relação à prova anterior, é que a existência de mínimo acaba barrando as pessoas que não privilegiam o edital. Então, por mais que sejam pessoas muito preparadas naquilo que elas fazem, na preparação que elas têm,
isso vai acabar barrando aí por causa do mínimo existente. Então não tem como negligenciar e leia-se, né, deixar de lado, nesse termo que eu estou usando agora, diferentemente do anterior, deixar totalmente de lado uma disciplina, né, não, eu tenho um edital aqui com 18 matérias, mas só vou estudar 6 porque eu prefiro estudar 6 bem direitinho do que estudar tudo. Não dá certo, porque a gente vai ter um mínimo, a gente não vai atingir esse mínimo e não adianta a gente ter uma pontuação muito boa em 2 grupos e nos outros a gente não atingir o mínimo. Então, o que é que acaba preocupando em regra as pessoas? Que a gente tem aqui o terceiro grupo, né, que nós temos trabalho, processo do trabalho, previdenciário. Então, pessoal aí que não tem contato com a matéria, trabalho, processo, trabalho, previdenciário, precisa estudar sim. Uma surpresa da nossa prova foi o nível da prova de trabalho, e né? o número de questões. E o número de Pegou questões. de surpresa, né? Foi uma matéria realmente, assim, que foi cobrada com a maior ênfase. Nada, assim, que realmente um material mais objetivo, um material bem feito, um material que tenha um foco específico ali para aquela prova. Um material que não seja, por exemplo, um material da magistratura do trabalho, não seja um material do MPT de carreira trabalhista, mas um material também que não seja raso demais. Então tem que ser um meio termo. E é esse material, inclusive, que a gente trabalha, né, nos ciclos, tem a FUC de trabalho, que é inclusive Rebeca que faz, que é uma defensora pública federal, exatamente para trazer aquilo que precisa, aquilo que é necessário para a prova. Mas não negligenciem essas matérias, trabalho, processo, trabalho previdenciário, porque elas vão dominar aqui esse terceiro grupo. Pegou de surpresa, mas em relação, né, ao número de questões, não tanto ao nível, né? E também pegou de surpresa porque é uma característica da prova da Defensoria, né, da DPU especificamente, sendo elaborada pelo CESP, mas com aquela característica bem da área de atuação, né, que é uma coisa que a gente vai comentar também, que reflete realmente temas do cotidiano. Então, desde a primeira fase, a gente já vê uma prova com cara de defensoria, o que, novamente, é uma coisa muito positiva. Ajuda na estratégia dos seus estudos diários daqui para lá, privilegiar esses temas, né? Temas de defensoria. E aí, o que acontece? A DPU praticamente não atua ainda dentro da área trabalhista, né? Então, assim, se a primeira fase e as outras também normalmente são um reflexo da atuação da DPU, e por isso, nesse sentido, é que pegou um pouco de surpresa. Mas como a Fernanda falou, nada para também botar medo e dizer, meu Deus, tem que ficar lendo doutrinas e doutrinas. Não, gente, é a mesma ideia, né? É a FUC, no caso de trabalho, de processo de trabalho, com aquele nível bem bacana, indo direto aos pontos e temas também de interesse aí da defensoria e conexões também, né? Com direitos humanos, direito internacional, que aí trabalho e processo de trabalho tem essa comunicação. E previdenciário, que é Falaram também né? aqui, perguntaram rapidinho, Daniel, sobre súmula, né, OJ. É importante demais esse estudo, inclusive a maior incidência. Objeto da discursiva a nossa discursiva também foi uma súmula do TST. Então, assim, realmente é um estudo muito importante, né? Eu lembro até que eu fiquei chateada, porque na nossa oral um professor fez uma aposta. Olha, pra oral da DPU que cai na oral, tá, gente? Trabalho, processo, trabalho, porque não basta ter no edital, tem que cobrar até a oral, maravilhoso. Enfim, e o professor disse, não, aposta realmente pra oral, OJs e súmulas. Tipo assim, E tipo as OJs que é bem pouquinho assim, né? Tipo, uma OJ é uma página inteira, é uma coisa assim, é quase um livro de doutrina uma OJ, né? Exatamente, mas assim, é realmente muito importante, inclusive tem o livro, né, de Miziara, dos informativos aí do TST, que é da Juspódio. Então, um livro muito indicado aí para que vocês coloquem dentro dos ciclos aí voltados para a DPU no estudo de trabalho, processo de trabalho. E súmulas e OJs divididos por assunto também tem na Juspódio, do Henrique Correia, né? E então é isso, gente. Trabalho, processo de trabalho, previdenciário no grupo 3. Quem tem essa deficiência tem que mergulhar nisso aí. E grupo 4 também, né? Não fica muito atrás não, porque tem internacional, direitos humanos, né? Quem vem de defensoria, né? Enfim, o Ministério Público está começando a cair, né? Humanos, mas já tem um conhecimento básico ali. Mas assim, quem vem de DPE, por exemplo, internacional, tem que dar uma focada. Alguns diplomas acabam vindo até dentro dos editais de DPE de humanos, gente, não se assustem, né? Eu não tinha visto, tá? Eu não tinha visto internacional, não tinha visto humanos. Fernanda pegou os meus resumos, né? Ela trabalhou com base que hoje o que a gente tem que é a revisão de véspera, né? Que é o material que a gente fornece aí para os alunos dos ciclos. Ela, né, mergulhou ali, que tinha, né,
enfim, o filé ali, né, de cada um dos diplomas, de cada um dos assuntos, os conceitos mais importantes, e foi isso que você fez, né? Isso, exatamente. E realmente não me faltou, assim, informação necessária, assim, para aprovação, inclusive até o final. Eu utilizei o material. Daniel vinha construindo o material que vocês conhecem, que é o Revisão de Véspera. A gente tem hoje também o Não Faça Prova Sem Saber, da DPU, né? E vocês conhecem esse material, um material bem objetivo para esses pontos. E ele serve super bem, assim. Eu realmente, a parte de humanos, de internacional, de previdenciário eu caprichei muito no estudo da letra da lei, né? Nas súmulas. Então, assim, foi algo realmente, na primeira fase foi super... Daniel até ficou chateado, porque ele adora previdenciário, trabalha com previdenciário, então ele tinha um conhecimento a mais que não foi explorado na primeira fase. Eu achei muito tranquila a prova, eu saí meio frustrado. Caramba, eu achando que ia ser um negócio assim porque realmente é o carro-chefe na atuação da defensoria, né? Previdenciário. Mas também, ao mesmo tempo, o pessoal tem a noção de que muita gente não tem muito contato, é difícil, é mais restrito realmente. Não sei que você tenha estagiado na Justiça Federal, atuado de alguma forma, e aí a pessoa vai saber de previdenciário. Por isso que na prova acaba não caindo assim, coisas tão assim que nunca ouvi falar e tudo. De vez em quando, uma questãozinha ou outra que é para dar o diferencial, né? Mas assim, não é nada também que não dê para trabalhar de agora até a prova, dando esse enfoque bacana, né, em previdenciário. Estudar a letra da lei, no caso de previdenciário, é essencial, é cobrado, mas especificamente em previdenciário, para você entender o sistema, é preciso saber aquela parte introdutória, conceitual, o que é previdência, o que é assistência, o que é saúde, o que é contribuição, o que é qualidade de segurado. Sabe tudo! Isso aí precisa para que as coisas façam sentido, né? E aí vai ajudar tanto na primeira fase, que muitas vezes acaba caindo até caso prático, né? Como definitivamente na subjetiva. Ou então, gente, vocês começam um relacionamento com alguém que sabe muito previdenciário. Vocês ficam perguntando sempre a mesma coisa, foi o que eu fiz durante toda a preparação. Então, cola que é sucesso. Então, se vocês têm alguém aí, um amigo, um crush, ou então, sei lá, um paquera, ou então um inimigo mesmo, mas que ele sabe previdenciário, vale super a pena reatar essa amizade pra sugar todas as informações. Sim, segundo as intenções. Passa na DPU, depois você vê o que é que você faz. Então, foi isso que eu fiz com o Daniel. Esse relacionamento todo foi baseado no interesse, porque ele sabia previdenciário e humanos, eu não sabia de nada. E a gente trocou essas informações, somos um casal fake até hoje, é isso. Aí tu acha que não fiz a mesma coisa que o Código Penal, não? Mas enfim, é importante todo também essa assistência, né? Porque previdenciário não é algo assim muito tranquilo para quem vai estudar pela primeira vez. Então ter um plantão de 24 horas é muito legal. Até hoje eu usufruo desses benefícios. Eu até, inclusive, né, Daniel? Pentelha Master. Eu sou a pentelha da DPU, então sempre que tem uma dúvida de previdenciário, eu sou a primeira a ligar lá pra sala. Daniel, e aí, como é essa? Meu pai tá mandando falar mais devagar. Que é isso, painho? Tá conseguindo entender, não? Calma, fala, mas tô acelerada, né? Tô muito agitada desde que saiu esse edital. Todo mundo tá dizendo que meus áudios estão bem acelerados. Parece que a gente vai fazer a prova, né? Tô nessa mesma ansiedade. Mas enfim, gente, em relação a essas matérias, né, que a gente falou, são matérias aí que precisam dar atenção, mas lembrem, sempre com estratégia. Não queiram bater o edital de todo jeito. Vamos embora, vamos continuar aqui o nosso papo. Então, pistas de gelo, né, significa, né, a Fernanda já falou algumas vezes sobre isso, de vez em quando, né, posta. Pista de gelo é aquele conhecimento mais horizontal, certo? Então, se você for ver o edital da DPU, uma segunda olhada, porque a primeira é a do pânico, como a gente já falou. A segunda é analisando ponto a ponto. No ponto a ponto, você começa a ver que as matérias, individualmente, elas não metem medo. E até se você for comparar, por exemplo, administrativo, você compara lá um edital administrativo no edital da DPU e, por exemplo, na PGF ou magistratura federal, né? Administrativo na DPU cortam alguns pontos simplesmente não estão lá. Por quê? A consciência e o bom senso diante de uma imensidão de assuntos, e achando pouco ainda tem ambiental agora e criminologia, né? Mas super necessários, com certeza, a gente tem essa questão da superficialidade dos pontos individualmente. Então as coisas meio que ficam balanceadas. Mesma coisa em civil também. Você vai ver, por exemplo, famílias, tem conceito, né, geral, sucessões também só 2 pontos. Coisas de empresarial também. Não vai falar de lei de falências. Falência é só a parte de responsabilidade dos sócios. Só a responsabilidade dos sócios, né? Subtópico dentro de falência, então assim, muito pequeno. Pois é, título de crédito, coisas assim, sociedades assim, é uma coisa mais aprofundada. Por isso, gente, é uma prova extremamente previsível. Exato. Extremamente, porque essas matérias acessórias, e eu não estou dizendo isso no sentido de serem menos importantes, mas as matérias que têm uma menor incidência, digamos assim,
elas são muito previsíveis. Então, por isso que o material ali, já voltado para os pontos mais importantes, ele consegue suprir a necessidade para esse tipo de matéria. Já uma matéria como civil, penal, processo penal, não. A gente realmente precisa de um estudo muitíssimo aprofundado, porque é tenso, é um negócio pesado mesmo na primeira fase. Então, a gente precisa saber aprofundar, que são os icebergs pontuais. Então, a pista de gelo, ela precisa ser compatibilizada com os icebergs pontuais. O que são os icebergs pontuais? São temas ali, temas mais voltados para a atuação da defensoria, temas de preferência da banca, que precisam ser aprofundados. Você não pode, por exemplo, para uma prova de defensoria, sabendo mais ou menos dosimetria da pena. Não, porque aquilo ali, o examinador, ele realmente, o examinador, quando eu digo a banca, pode apertar e qualquer deslize, qualquer cobrança a mais ou exigência a mais de conhecimento, você vai acabar escorregando. É diferente, por exemplo, de protocolo de Las Linhas. Tem que saber o quê? O básico. De forma objetiva, e vai cair exatamente aquilo que a gente está esperando. É desse jeito, sempre é assim. Exatamente. E outra coisa que o pessoal estava comentando aqui também, muita gente quando veio falar, nossa, esse número de vagas está muito baixo, né? Não sei o que, número de vagas. Gente, concurso da DPU é concurso de sobrevivência, esqueçam vagas. Tem essa cláusula de barreira para a segunda fase, mas está um número razoável, certo? E esqueçam o número de vagas. Todos os concursos da DPU, até o 5º, né? Estamos nesse 6º, tenho certeza que não vai ser diferente. Todo mundo que chegou até o final, prova de sobrevivência, foi nomeado, certo, gente? Então, não se preocupem com o número de vagas, com distribuição dessas vagas. Ou seja, a concorrência aqui, né? É sobrevivência. Exatamente, então concorrência de sobrevivência. Tem aí a barreira, né? Cláusula de barreira para a segunda fase. O maior filtro desse concurso, com certeza, vai ser aí essa primeira fase. Não se assustem com o número de inscritos, né? Como eu me assustei no nosso concurso. Não se assustem, porque realmente é um concurso que atrai muita gente por ser de nível federal, todo mundo quer voltar para casa e tudo mais. Então vai muita gente ali de última hora que não tem realmente o foco, não está estudando no pós-edital. Então não se assustem, pensem realmente só no projeto de vocês, só no que vocês vêm fazendo, tracem um objetivo e caminhem. E sobre também estratégia na marcação de questões. Né? Primeiro de tudo, uma das coisas importantes que vocês têm que fazer agora é treinar exatamente o estilo da prova. Então, estilo CESP, tá, gente? Vocês precisam treinar a questão de certo e errado, e o ideal também é tentar fazer um simulado completo também, para poder sentir essa questão de deixar em branco ou não, que aí tem polêmica, né? Tem polêmica na tela. Mas a gente... Não tem polêmica, não? Eu sou bem... Você é bem segura na sua opção. Eu sou bem segura na minha opinião. Tem defensores, né, de outras, enfim, estratégias, mas pelo que a gente vê da maioria, o pessoal considera que é realmente prudente deixar uma parcela ali em branco. Ou seja, tem uma primeira passada na prova, você vai marcar aquilo que você tem certeza, e aí depois você vai voltar, e aí tem aquele segundo bloco, né? O bloco das incertas, a gente vai medir, vai pensar. A grande vantagem dessas provas, gente, de 200 assertivas para 5 horas, é que tem tempo suficiente, mais do que suficiente. Sempre sobra tempo, você estando bem treinado, claro, mas sempre dá tempo de você passar toda a prova, depois voltar e ir analisando ali os quesitos, tá? Então podem ficar tranquilos em relação a isso, vocês conseguem dosar ali o que vai deixar em branco, o que não vai deixar, certo? Como tem aqui a questão do mínimo por grupo, a gente colocou mais ou menos uma ideia também por grupo, que seria de deixar de 3 a no máximo 5 questões em branco. Gente, o que determina é realmente a dificuldade da prova. Então, assim, se vocês sentirem durante a prova que a prova está acessível, tô sentindo uma facilidade maior do que eu sinto quando eu realizo provas. Então isso quer dizer que vocês precisam arriscar um pouco mais, porque a gente vai ter um ponto de corte mais alto. Mais alto, Se vocês estão sentindo que a prova tá bem pesada, tá bem complicadinha, e vocês acham... sente, né? A gente sente quando faz uma prova que você vê que tá acessível, uma prova que tá dureza. Se a prova tá dureza, aí vocês podem arriscar um pouquinho mais, arriscar no sentido de deixar em branco. Então, quanto maior o nível da prova, maior a tranquilidade de deixar em branco. Então eu deixei 20 questões em branco na minha prova, que foi uma prova, assim, que eu considero difícil. Então a nossa prova da DPU foi uma prova difícil. Foi uma prova difícil. Já eu, por exemplo, inclusive, até abrindo um parênteses aqui, para quem está esperando muito esse concurso, como eu estava esperando,
cuidado, viu, gente? Controla aí os ânimos. Eu sei que bate forte. Quase morreu do coração. Fui eu que aguentei. Mas eu era o concurseiro experiente e tal, mas quem me acalmou no elevador ali descendo pra ir pra prova foi Fernanda, porque eu tava assim, tava pilhado total. Eu tava noiado com essa questão de cláusula de barreira e não sei o que. Na minha cabeça ia ser mega concorrido, eu ia ter que arriscar, porque não sei o quê. Ele foi no elevador falando que não sei em que ano tinha sido 400 pessoas pra segunda fase, que esse ano tinha sido 290. E já tinha sido e menos, não sei o quê. E meu viagem, Deus. Viagem. Aí eu fiquei assim, sabe, eu me deixei um pouco levar, dominar por esse sentimento. Então cuidado, gente. O que isso implicou na hora da prova? Erro na estratégia, né? Que graças a Deus não me custou a aprovação, mas poderia, né? Porque eu acabei arriscando demais com esse pensamento assim de ai meu Deus, o ponto de corte vai ser muito alto. Não ia ser, a prova foi difícil, a prova de 2015 foi no nível, né, um pouco mais elevado assim, foi uma prova complicadinha, então realmente era para ter mantido nisso aí, 20, tanto é que acho que na primeira passada eu deixei umas 40 sem marcar, 40 ou 50, depois que eu voltei e tal, aí consegui marcar mais algumas e no final das contas eu deixei só 9 em branco, né, e então eu realmente arrisquei demais. E no que eu arrisquei, não fui muito feliz, entendeu? Então, tem que dosar bem direitinho, tem que ver o nível da prova, não se deixem dominar por esse sentimento, é muita gente, tem cláusula de barreira, eu tenho que arriscar. Calma, respira, tem tempo, a prova tem tempo para vocês conseguirem medir legal isso aí, tranquilo? Qual é o número então de... Deixa eu falar sobre isso. Então, cuidado, pessoal. Eu tô vendo muita gente falando, eu sou Daniel, eu sou igual a Daniel. Então, cuidado, porque essa supervalorização... É nóis, galera. Não, Daniel. Mas não sejam nesse caso. A supervalorização da prova, do concurso, da carreira, isso acaba causando uma ansiedade muito grande. Isso atrapalha tanto o rendimento dos estudos, né, a preparação de vocês a partir de agora, como o próprio dia da prova. Então, eu não tenho dúvida do que eu vou falar aqui. Daniel sabia muito mais que eu, assim. Digo com tranquilidade, com zero vaidade, não é porque ele é meu marido sensacional, mas ele realmente sabia muito mais que eu. E eu tive uma pontuação maior que a dele na primeira fase unicamente porque ele se deixou levar aí pelo emocional. Então, assim, não deixem isso acontecer com vocês. E durante a preparação, mais ainda. Então, durante o tempo que a gente estava estudando, também vez ou outra ele dava uma pirada, né? Porque é o concurso da vida. Eu não, como eu tava começando ainda, eu tava no início, então eu fui meio que, não por teste, né? Porque eu nunca gostei desse negócio de fazer prova por teste, tava estudando bastante. Mas assim, sabia que se eu não passasse não seria a pior coisa do mundo, né? Tava ali no começo ainda dos estudos, então eu poderia voltar e tentar outra vez e tudo mais. Pra ele não, como tinha esse sabor aí de última chance, né? Que ele tava esperando há muito tempo, ele acabou se cobrando demais. Então isso aí só acaba atrapalhando. Então é bom também ter outra pessoa por perto que seja mais leve, que lembre, né, fique sempre lembrando da questão da ansiedade, de não supervalorizar, desapego, que é uma palavra muito importante. Desapego, né? Desapegar. Eu gosto eu digo a Daniel, né? Estudar com muito apego e fazer a prova com desapego. Estudar com apego não à carreira, não ao sonho, mas estudar com apego àquilo que está determinado para o dia. Então, para hoje, o que é de hoje? A meta do dia ali, você tem que ter um super apego por aquilo. Não para ser defensor público, mas para aprender. Para aprender aquilo ali, para saber teoria geral da pena, para saber para se superar, para acertar mais questões, para conseguir vencer a cada dia, você mesmo, ser, como eu gosto de falar, né, a sua melhor versão. Então, o grande objetivo aqui é a cada dia a gente se tornar uma melhor versão de mim, sem olhar para os lados e caminhando. O resto é consequência. Exato, show de bola. E na estratégia assim específica, né, como cada grupo tem 50 questões, a gente calculou aqui que seriam necessárias, se você responder todas as questões, que como eu disse, não é a estratégia correta, mas só para ter um parâmetro, se você marcar as 50 questões de um determinado grupo, são necessários 33 acertos para que você faça o ponto de corte do edital, certo? Na verdade não vai dar nem exato, vai dar um pouquinho a mais, vai dar meio ponto a mais, mas é porque nesse exemplo, né, respondendo todas as questões, se fizer 32 fica abaixo e se fizer 33 fica acima, não tem nenhuma pontuação exata para esse exemplo, né, do aluno que, digamos, marque todas as questões, tá? Mas isso tá, né, gira em torno de 66% da prova, então tá mais ou menos dentro, né, de alguns pontos de corte de provas um pouco mais difíceis, que ficam mais lá embaixo, né? Ou seja, dá para fazer, né, tranquilo, não é nada para se preocupar, mas claro que
na estratégia, vocês vão ter que selecionar o grupo de risco, né? O grupo que vocês têm mais deficiências para investir mais, obviamente, nesses grupos. Seja o que tem penal, processo penal, ou aquele que tem, né, previdenciário, tem o de internacional, filosofia, né? Então, não temam, só tenham a estratégia correta para a gente poder. E ambiental... uma perguntinha? As FUCs são suficientes para todas essas matérias, gente. Então, todo mundo está perguntando, a FUC é suficiente para isso? FUC é suficiente para tudo. Todas as matérias de edital. A gente tem aí nos ciclos hoje, FUC é a fonte única de conhecimento, é o material do ciclo. A gente tem FUC para tudo do edital, menos filosofia, sociologia, né? E ciência política, que a gente está indicando aí... Humanística, né? É a humanística geral, que a gente indica o material do Ouse Saber, inclusive os alunos da turma da DPU, da reta final, eles já recebem, é integrado aí no nosso reta final, a gente fez uma parceria, então vocês já recebem esse material do Ouse Saber. E em relação a princípios institucionais, a gente indica aí, tem vários livros na verdade, eu gosto mais, eu tenho uma preferência, né? Mas tem outras pessoas que gostam de outros, mas eu gosto muito do Leis Especiais para Concursos da Juspoli, porque eu acho ele mais objetivo e serve para o que a gente precisa. Dentro da lei, alguns julgados, algumas coisas ali, já vai direto ao ponto e dá conta do recado, né? Isso. Pois é, e ambiental e criminologia, como é que tá no edital? Sim, em relação ao ambiental, o pessoal falou que a gente tem um edital grande, né? Estamos esperando um edital menor. Na verdade, é o edital padrão CESP, né? Padrão aí CESP. de ambiental, nada fora do padrão, realmente. Uma matéria que não era cobrada, não foi cobrada no nosso concurso e que já adianto a vocês que faz falta na prática. Eu sei que ninguém quer saber disso agora. Deve estar querendo matar. Eu quero saber, depois eu vejo. Depois eu vejo, não tem pra Rapaz, quê. é sofrido. Pra pegar, a gente atua muito, ainda mais a gente aqui, né, no norte. É direto, desmatamento, é isso, é aquilo, tanto no criminal, como também no âmbito administrativo, anulação de multa. Então fiquem ligados nesses temas, porque realmente vai fazer diferença. O fato de vocês estudarem aí, né, vai ajudar bastante lá na prática, quando vocês estiverem nos gabinetes de vocês, atuando aí, despachando seus pages. Mas em relação à cobrança, né, de ambiental, geralmente nas provas, vocês podem até dar uma olhadinha para ver as provas anteriores da banca, né, do CESP. Que é realmente algo muito previsível também. A gente tem aí uma boa incidência aí de jurisprudência e letra da lei. Então, a nossa FUC de ambiental ela já foi formada aí pensando no edital da DPU que estava próximo. Então, é uma FUC que atende também a todas essas necessidades da prova. Então, nada fora do padrão, gente. Não tenham medo de ambiental. Eu gosto daquela frase, né, que vocês amam também. É em português e todo mundo aqui tá sabendo ler. Então, a gente vai matar do mesmo jeito. Vai aprender um monte de coisa nova, vai ser super legal. Então, não tenham medo. A ideia também, como vai ser a primeira vez, né, que vai ser cobrado, claro que deve cair jurisprudência, por ser CESP, né, então naturalmente, e em relação às leis, é bom dar uma olhadinha, porque quando cai alguma coisa diferente, pelo menos na linha até das provas de magistratura federal e até de AGU, quando cai alguma coisa diferente, uma lei diferente, é um conceito mais básico dentro daquela lei, um artigo mais importante, não é nada assim muito aprofundado, então a expectativa realmente não é em ambiental, de algo assim muito fora do padrão não, certo? É jurisprudência, conceitos básicos e as leis que tiverem ali diferentes, deem uma olhadinha para saber só do que se trata, quais são os principais artigos ali e tal, dá uma revisadinha e dá para matar tranquilo. Façam as questões CESP, né? Coloquem esse filtro para ver como é que ambiental é cobrado, porque a ideia é realmente se manter nesse padrão, beleza? E criminologia está dentro de penal, né? Sim, criminologia veio, mas ela veio assim com uma timidez, não veio como cai, por exemplo, Defensoria Estadual, né? Que tem uma maior aí densidade. Então, a gente espera uma quantidade bem reduzida aí de questões, até porque está num grupo já bem grande, bem explorado, né? A gente tem uma incidência também em penal dos crimes federais, eles tomam bastante aí o grupo de vocês. Então, por ter essa incidência maior dos crimes federais, eu acredito que só vem aí uma, duas no máximo questões de criminologia na prova, e também tem a FUC de criminologia de Rochester, né, que atende também a toda essa necessidade para esse edital. Beleza, outra coisa importante é a utilização de materiais assim, né, como revisão de véspera que a gente tem, né? Como perguntaram das FUCs, a FUC é suficiente, mas também para quem tem, né, que é aluno, que tem uma revisão de véspera, ou mesmo não faça a prova sem saber da DPU, nessa questão da preparação até a hora da prova, em algumas matérias é interessante ir para o revisão de véspera, até para poder sentir mais ou menos ali como é aquele assunto. Então, se for um assunto que vocês, digamos, não têm familiaridade nenhuma,
dá uma olhadinha no revisão de véspera, dá uma olhadinha no Não Faça Prova Sem Saber da DPU, porque aquilo ali vai dar um norte, já vai dizer, pontuar ali, se tiver mais artigos de lei, por exemplo, você já sabe que aquilo é mais importante, é aquilo que você tem que estudar, se vem conceitos doutrinários, se vem jurisprudência, então realmente é um termômetro, né? Usem o revisão de véspera, usem o Não Faça Prova Sem Saber para poder conseguir se situar aí no edital e também a análise de provas anteriores. Até porque esses materiais que eu citei, eles são também elaborados com esse fundamento, análise de prova anterior, incidência em prova, né, toda aquela parte estatística. Então se está ali é porque realmente tem a tendência também de se repetir, de cair de novo e destacar os principais pontos dos assuntos, tranquilo? Então para primeiro contato ali nos assuntos vocês vão explorando através disso aí, para ganhar estratégia e ganhar, né, em eficiência, ter tempo para poder conseguir abarcar aí todo o edital. E outra coisa também, aqui, gente, eu não tô conseguindo acompanhar. Outra coisa, enquanto eu vou falando aí, você vai anotando alguma coisa. Mas que tinham perguntado antes também, que eu pesquei aqui, era a questão do estudo para subjetiva, né? Era a questão do estudo para subjetiva. E aí, a prova subjetiva, a segunda fase aí está muito perto e tal. Gente, o estudo é unificado. Tudo isso aí que vocês estão tendo contato, né, os conceitos, a jurisprudência, isso também pode ser cobrado na segunda fase. Então, podem deixar essa preocupação para realmente depois da prova. Por quê? Claro que esperar o resultado, né, da primeira tem 18, uns 20 dias mais ou menos até a prova. Pode parecer curto, mas dá para trabalhar já desde o resultado provisório, já começar estudando, vendo estrutura de peças, né? A gente com certeza vai ter turma, né? Tem material específico, direcionado. Gente, dá tempo, então fiquem tranquilos, né? Fiquem sossegados, vão estudando. Todo esse conhecimento ele já vai servir também para quem usa a FUC, é esse material. É a FUC que vai te dar os conceitos, todo esse conhecimento usado para a segunda fase. A diferença, e isso dá para tirar essa diferença, né, ali desde o resultado provisório, dando gás até a prova de fato, né, em novembro, lá 18 e 19 de novembro, é ver alguns detalhes. Revisar a estrutura de peça, prestar mais atenção ali como é a atuação, né, dos examinadores, né, são detalhes, mas fiquem tranquilos, tá certo? Para agora, vamos usar a FUC, usem os seus materiais aí, quem estiver assistindo que não seja aluno, mas pode ficar tranquilo que dá tempo de ver os detalhes para a subjetiva logo depois da prova. Muita gente perguntando se a gente vende só as FUC. Sim, gente, lá no e-mail do Ciclos, ciclosr3@gmail.com, vocês podem mandar e-mail para lá. O pessoal daqui vai me matar agora, porque eu não sei isso aqui. Pode mandar que a gente comercializa as FUCs. Material DPU vai ser vendido sim, também o material especial da turma. A gente ainda vai falar da turma reta final da DPU, tá? Daqui a pouquinho. Beleza, fala aí do buscador do Dizer o Direito. Cansou? Cansei, tô com a garganta seca aqui. Vamos lá, gente. Então, muitas pessoas perguntaram sobre a utilização do buscador do Dizer o Direito, certo? E para nossa prova, o buscador ele é bem útil, até porque CESP, como vocês sabem, tem uma incidência muito grande de questões abordando entendimentos jurisprudenciais. Então aqui vai ser muito importante dominar o entendimento aí dos tribunais superiores. Como vocês podem usar o buscador do Dizer o Direito? Eu bolei aqui um ciclo de revisão com o buscador, certo? Para ser realizado no final de semana. Isso não só para a DPU, isso é para os alunos do tradicional também, que querem dar uma caprichada aí no estudo da jurisprudência. Se vocês tiverem papel e caneta, é legal aí anotar. Vão ser 3 ciclos aí de revisão, certo? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, todos aí ocorrendo no final de semana. Pode ser no sábado, pode ser no domingo, tá bom? O ciclo 1 seria o primeiro contato aí com a jurisprudência no buscador do Dizer o Direito. Então lá no buscador existe uma ferramenta chamada marcador. E lá nesse marcador vocês vão colocar uma matéria e em seguida vão selecionar a carreira que vocês querem. Por exemplo, DPU e previdenciário. Então a cada sábado vocês vão ver uma matéria diferente do edital. Então no meu edital, e aí eu tô falando para todas as carreiras, tem 10 matérias. Então eu vou estudar a cada sábado uma. Então vocês vão pegar no primeiro sábado, vamos supor, previdenciário do nosso edital da DPU. Vão colocar lá no marcador previdenciário com Defensoria Pública da União. Vocês vão ter ali um número de julgados. No caso aqui tem 50 julgados. O que é que vocês vão fazer?
ler esses julgados e criar um arquivo com um resumo dos julgados mais importantes. Então, de 50, por exemplo, eu vou selecionar 30 ou 25 julgados e vou jogar num arquivo ali. Cola que alimenta, né? Há mais alguma informação relevante. Uma frase ou um trecho, ou que você consiga já estudar o informativo todo através... E no computador, gente. No bem computador, dinâmico, tá? no Nada computador. de ficar, senão vai demorar muito pra ficar copiando. Isso, Ctrl+C, joga Ctrl+V, lá no vai arquivozinho montando ali no o arquivo Word pronto. e cria um arquivo no Word lá com esses julgados. Se quiser imprimir depois, beleza, mas faça no computador. Exatamente, pra não ficar copiando, né? Isso. Uma semana depois, no ciclo 2, vocês vão pegar esse arquivo que vocês criaram e vão reler esse arquivo, selecionando os links mentais. Então, pra quem já conhece aí, seleciona os links mentais, as palavras mais importantes, grifando agora, lembra que vocês só fizeram a seleção, agora vocês vão grifar. E no ciclo 3, outra semana depois, ou seja, 15 dias depois do ciclo 1, uma semana depois do ciclo 2. E aí eu sei que o pessoal que já faz o ciclo está entendendo bem essa dinâmica, né? Melhor. Tudo isso no final de semana. No ciclo 3, vocês vão ler os links mentais e destacar em vermelho as informações defeituosas, os links mentais falhos que a gente já conhece. Então, destaca ali em vermelho para uma futura revisão pré-prova, beleza? Então, ciclo básico aí, usando o buscador do Dizer o Direito no final de semana, com 3 etapas. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Show! Então vamos alternar aqui, eu fico com essa revisão. Na verdade, não a revisão, mas a conciliação e adaptações de cronograma. Então tem muitas perguntas aí, com certeza já surgiram. E adaptação, como é que faz isso? Como é que faz para conciliar com isso, com aquilo? Então a gente vai tratar dos casos, né? A gente vai começar pela galera que está estudando para Santa Catarina, tá? Então, banca diferente e tal, mas a gente tem a prova em julho, certo? Então tem um mês e um pouquinho. E o que acontece? O edital da Defensoria, né, de Santa Catarina, como a gente até mencionou, nas matérias que coincidem com a DPU, muitas vezes até tem mais assunto do que o da DPU, aquilo que eu falei, né, de pista de gelo e tal. E aí o que acontece? Da prova de Santa Catarina, da data da prova, até a prova da DPU, a gente tem 2 meses. Então é tempo suficiente para correr atrás das diferenças, única e exclusivamente dessas diferenças. Matéria federal, as matérias diferentes e tal, os temas ali mais afetos à área federal. Então fiquem tranquilos, dá para conciliar, continuem aí focando. Quais são as adaptações necessárias? Bom, primeiro o filtro de questões. Prova FCC, né, Defensoria lá de Santa Catarina, mas já agreguem o filtro CESP desde agora, para vocês, né, estarem com contato mais próximo aí com jurisprudência. Atenção à jurisprudência, isso vai ajudar certamente para a prova, né, de Santa Catarina, apesar de ser FCC, mas está caindo cada vez mais. Isso se não for para a segunda fase, né? Exatamente. A torcida é que vocês alcancem a segunda fase, mas isso aí é pensando em, não passei na primeira fase, quero tentar a DPU, então não preciso desesperar e comece. Por quê? Tem muita gente querendo pegar, já estudar para a DPU agora, misturando com Santa Catarina. Gente, não é indicado Tem isso. uma grande parcela do edital lá que é comum, então vamos focar nisso. No que é comum. Exatamente. Dá no mesmo. A dica o que eu faria é o seguinte, eu vou estudando para Santa Catarina com o edital da DPU aqui do meu lado, né? O que eu estiver estudando para Santa Catarina eu já vou riscando, entendeu? Então o que sobrar aí é depois, dependendo do resultado, obviamente, mas aí o que sobrar é aquilo que vocês têm que se ocupar nesses 2 meses, gente. Tem 2 meses ainda depois de Santa Catarina até a prova da DPU. Então, tranquilo, foco Santa Catarina. Vai fazer lá, o interesse, enfim, o objetivo melhor e tal. Beleza, Santa Catarina, pode focar aí, vai com tudo, beleza? E aí inclui umas questões certo e errado também para já ir pegando, até porque, enfim, a questão também vai ajudar muito aí na prova, né, de Santa Catarina também, e a jurisprudência também, beleza? O que mais? Agora... Agora você para... É a grande questão aqui do grupo. Do tradicional, né? Da live, todo mundo tá perguntando como fazer para adaptar o meu cronograma do tradicional. Primeira coisa, agora vem aquele balde de água fria, né? Que muita gente não gosta. Eu vi algumas pessoas falando, façam por teste, façam por experiência, saiam da base. E vocês sabem já da nossa opinião em relação a isso, né? Em relação à prova fora de hora. Então eu recebi muita mensagem no estilo, me formei agora, nunca estudei para concurso, você acha que vale a pena estudar para concurso da DPU? Tô há 3 anos sem estudar, você acha que vale estudar para concurso da DPU? Comecei o tradicional agora há 2 meses, você acha que vale estudar para concurso da DPU? Gente, a gente vai dar uma opinião aqui, que é uma opinião pessoal, é uma opinião baseada não só na nossa vivência,
mas nossa vivência como concurseiro, mas nossa vivência como coach principalmente, porque a gente tá há um tempo já acompanhando cada aluno muitos que alunos. A gente atende tem uma história, né? Isso. E a gente acompanha e participa dessa história também, lendo o questionário. E eu e Fernanda pessoalmente mesmo, até porque esses questionários a gente tem contato, a gente vê, a gente observa, né? E muitos a gente como se a gente tivesse, gente, um laboratório, essa é a verdade. Porque a gente ali tem contato todo dia com o histórico aí das pessoas e geralmente um histórico de erros. Então as pessoas nos apresentam erros cometidos e todos os dias a gente solidifica ali o que a gente acredita, muda algumas coisas. Caramba, isso aqui deu certo para essa pessoa, isso aqui não deu. Então a gente trabalha num sistema de laboratório, de realmente experiência. E a nossa experiência diz que fazer prova fora de hora, na verdade não fazer, mas se preparar para a prova, ou seja, largar tudo que está fazendo para focar 100% numa prova antes da hora, isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. O problema, né, como você bem frisou, não é fazer a prova em si, não é isso. O problema é o risco que você, estando inscrito num concurso, e a tentação é muito grande, vai desviar do seu estudo, que estava tudo certinho, caminhando, legal, bacana, consolidando, revisando, né, fazendo questão, jurisprudência, tudo certinho, você vai desviar disso aí para correr atrás do edital, para tentar desenfreadamente e desorganizadamente riscar o máximo de assuntos possível do edital para chegar lá na prova e se aventurar, entendeu? Esse é que é o problema. E é muito arriscado, né? Tem pessoas que conseguem, não, eu consigo me inscrever num concurso e só ir lá para a prova. Vai ser na minha cidade, né? DPU tem nas capitais e toda, tá aqui, é pertinho, não sei o que eu vou fazer. Beleza, treinar, tranquilo, mas isso a gente, como o Fernando disse, a gente ouviu histórias e mais histórias. É sempre assim, você se inscreve com essa mentalidade, mas aí quando você vê, você já está estudando louco, coisas lá da frente de previdenciário, sem nem, tá tentando engolir os assuntos, tentando riscar os temas do edital e esquece a base que você estava fazendo. Não consegue mais revisar os assuntos, não consegue mais fazer as questões que estava fazendo, não consegue mais, se atrasa todinho na jurisprudência, né? Não consegue mais acompanhar semanalmente as novidades, porque acho que não vai cair na prova, então eu vejo depois. Quando passar a prova eu vejo. Quando eu passar a prova eu me atualizo. Aí quando você passa a prova e não dá certo, você olha para trás, você está com 3 meses de jurisprudência atrasado. Pronto, já começou a embolar tudo. Aí você junta isso com, de repente, um resultado frustrante, né? Aí você já, não tá dando certo mesmo, melhor deixar para lá, vou dar um tempo, vou tirar um mês aqui para descansar. Aí, diversas histórias, tô contando uma história que eu já li. Não, e o pior que eu acho vezes, disso, né? É o fato de você comprometer a sua base. Né? Você vem fazendo a base, o estudo tá dando certo, tá no tradicional, por exemplo, você tá sentindo que você tá caminhando, tá andando, tá progredindo, e aí você abandona aquele projeto que ele tá em andamento, ele tá dando certo, ele tá indo. E quando você se joga em outro projeto, abandonando esse inicial, estudando sem fazer muita revisão, estudando sem qualidade, tentando ver tudo ao mesmo tempo, quando você volta para aquele projeto, ele já não existe mais como ele estava. E aí a gente tem que voltar para uma base defasada, uma base cheia de buraco. E isso, gente, acontece com algumas pessoas durante vários anos. A gente não tá falando aqui de meses. Tem pessoas que estudaram durante aí 4, 5 anos e não fizeram uma base ainda de qualidade. Por quê? Pulando de galho em galho, pulando de edital em edital. Então, assim, de verdade, não caiam nessa de fazer prova por experiência, vale a pena, tem que arriscar tudo, tem que se jogar. Casa, né? Não é assim. Estratégia para concurso não é desse jeito. Não é estudando 3 meses, não é estudando para uma única prova. Precisa ter uma base, precisa ter um histórico. Realmente, a gente não é ninguém aqui para dizer que a pessoa não vai passar. Mas a experiência mostra que isso acaba atrapalhando e acaba desestimulando ainda mais diante de uma reprovação, porque você se esforçou muito, porque você se dedicou muito. Mas no fundo, ainda não existia ali uma preparação necessária, uma base necessária, um sustento necessário para garantir ali a aprovação. E aí você começa a duvidar da sua capacidade. Porque eu estudei bastante e não passei, foi horrível a minha pontuação. Então, assim, pra que dar essa cara a tapa, entendeu? Não de fazer a prova beleza, agora vocês vão caminhar muito mais, e aí eu tô falando, gente, pra quem tem aí menos de 40% do edital da DPU visto. Menos de 40%, tô com menos de 40% do edital da DPU visto. Hoje analisando lá o edital, tem menos de 40%. Menos de 40%. Estou no início da minha caminhada. Então, menos de 40% do edital visto. Ou então, estou começando a estudar para o concurso. Devo estudar e fazer a prova? A minha opinião, a opinião do Daniel. Recebi alguns directs, né? Estou estudando há 2 meses. Comecei a estudar para o concurso faz 2 meses.
né? Não tenho isso aí de prática também, né? Tem essa questão. E aí, faço ou não o concurso? Só por experiência. Eu não acho que seja muito proveitoso, né, nesse tipo de situação, porque uma pessoa que começou a estudar 2 meses, 5, 6 meses que seja, vai fazer uma prova tendo uma margem muito grande, uma margem absurda de pura sorte, porque vai ter visto o mínimo do edital, né, 15%, 20% que seja, né, ou seja, os outros 80% que não viu, né, tem muita chance de cair. Fica tudo pela questão da sorte. Aí vai que você faz essa prova e acaba inconscientemente usando essa prova para medir a qualidade do seu estudo ou do seu avanço, capacidade. Ou da sua capacidade também, né? Que assim, é automático, né? Você faz a prova e aquele resultado, é o reflexo do meu, né, da minha situação aqui. Nem sempre, né? Quando você tem essa situação que tem muita coisa que você nunca viu, é sorte. Gente, você vai chutar as questões e enfim. Uma pessoa perguntou aqui e acho que não entendeu o que a gente falou. A gente não está dizendo que quem não tem base para a DPU, porque a base para concurso ela é praticamente única, né? A base que a gente está dizendo não é uma base, eu estudo para DPU há anos, não. Começar a estudar para DPU agora. Eu não estudava para DPU. Então, a minha base não é base para DPU. Então, a minha base era uma base voltada para concurso da área federal. Eu queria magistratura federal. Acabei no meio do caminho optando não, né? Sendo obrigada por Daniel a fazer a prova da DPU. E aí, realmente, vocês sabem, né? Já me apaixonei, é o amor da minha vida. Mas, enfim, voltando. Perguntaram aqui, eu tenho uma base para DPE, então quer dizer que eu não devo abandonar essa base para DPU? Não, se você tem uma base sólida para DPE, você deve fazer a prova da DPU. Porque, com certeza, se você tem uma base sólida de DPE, você tem 60% do edital da DPU, ou mais. De 60% a 70% tranquilo do edital da DPU. Eu, por exemplo, eu tinha civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo. Uma arranhadinha ali, eu acho que era previdenciário que eu tinha adiantado um pouco. Eu já tinha 60%. Imagine quem tem aí DPE, que tem humanos ainda mais, tem uma parte aí boa para você já garantir a língua edital. Com certeza vocês têm de 60% a 70%. Então o que eu tô querendo dizer é quem tá ali começando a estudar para concurso, tô no meu começo, tô na minha base, realmente, base, e tenho menos de 40%. Aí realmente não é indicado. Quem tem de 40% a 60% do edital visto aí da DPU, quem tem de 40% a 60%, entra aí numa margem de vou fazer a prova, o mais indicado, faço a prova sim, até porque tem esse facilitador da prova ser em casa, né, nas capitais, não tem esse deslocamento, não tem um gasto maior, vou fazer a prova e vou inserir no meu tradicional, na minha base, no meu estudo de base, um mini ciclo para a DPU. E é uma pessoa que já está, em termos de hábito de estudo, né, já conseguiu criar aquele hábito realmente mais consolidado. Para atingir isso, né, de 40% a 60% do edital, a pessoa já tem uma boa caminhada. Né? Exatamente. Então, quem tem aí mais de 40% até 60%, a gente está aí no meio termo, e aí eu acho que muita gente se encontra nessa fase, e aí a gente pode incrementar um miniciclo. Eu conheço gente que utilizou o miniciclo e foi aprovado. Não, eu não saí do meu tradicional, incrementei um miniciclo como foi indicado e eu fui aprovada na primeira fase. Aí na segunda eu peguei, abandonei tudo e fui embora para a segunda fase. Então, incrementa um miniciclo para ampliar aí a chance, até porque a gente tem mínimo por grupo, não adianta, não, eu vou fazer a prova, né, tenho mais de 40%, beleza, eu vou fazer a prova porque a Fernanda e Daniel disseram, mas eu não vou mudar nada. Eu vou continuar 100%. Gente, coloca um miniciclo, é simples. Né, vai ocupar bem pouquinho tempo ali da preparação e você vai ter um contato, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja pontual, porque você aumenta a chance de realmente ser aprovado na primeira fase, mesmo ali tendo ali se dedicado só de uma forma não superficial, mas mais objetiva para a prova, tá? Terceiro caso, esse miniciclo, gente, eu criei um miniciclo para vocês, tá? Um miniciclo federal para a DPU, envolvendo previdenciário, trabalho e processo de trabalho, internacional, penal militar, processo penal militar, eleitoral, crimes federais, ambiental e princípios institucionais. Esse miniciclo engloba 3 etapas também. Eu não vou falar para vocês aqui que eu acho que fica ruim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar para vocês, eu vou disponibilizar esse miniciclo, eu vou postar lá no meu Instagram, tá? Vou postar aqui no stories também dos ciclos, @FernandaVillaine, o meu. Quem me segue, por favor, coloca aí pro pessoal saber como é. Eu vou colocar lá no meu Instagram esse miniciclo pra vocês, que vocês podem montar. E aí vocês podem até deixar comentários que eu vou tirando as dúvidas lá nos comentários sobre o que
fazer aí em cada ciclo, vou deixar tudo bem direitinho, tá bom? Vamos aí pro terceiro caso, quem tem mais de 60%. Olha. Galera, é o seguinte, quem tem mais de 60%, 60 ou 60, né, 60 ou mais, aí do edital, notícia, bicho, chegou a hora é essa. Aí a sim hora aquele estudo de agora é realmente 50 agora metros, né? É todo o gás, o gás existente e não existente. A partir de agora, meu amigo, todos os dias, nós vamos nos dedicar integralmente a esse edital maravilhoso. E aí é pra se jogar, muito, sem medir esforços, porque se tem uma coisa que eu posso garantir, eu tenho certeza que Daniel pode garantir a vocês, é que essa carreira vale muito a pena, Então, sempre que vocês estiverem pensando em cansar, desanimar, sono, qualquer coisa, lembrem, a ADPU é exatamente isso que vocês esperam, então vale demais todo o esforço. Mais de 60%, gente, o que é que